Todas e a todos, solicitamos que ocupem seus lugares e desliguem os sinais sonoros do celular para o reinício do nosso evento. A comissão organizadora pede para lembrar que às 18 horas, ao final dos nossos trabalhos da tarde, nós teremos coquetel e lançamento do livro Juventude e Ensino Médio, Sujeitos e Currículos em Diálogo. E lembrando que cada participante que estiver fazendo parte do coquetel receberá um exemplar do livro, às 18 horas, aqui no primeiro subsolo. Dando continuidade ao nosso evento, nós vamos agora partir para as conferências As Ciências da Natureza na Convergência de uma Formatação Integral do Ensino Médio. Para isso, convidamos a professora Cássia Costa Laranjeiras, da Universidade de Brasília. Também, currículo integrado voltado à formação humana integral no ensino médio, reflexões sobre o papel da matemática. Professor Iole de Freitas Druck, da Universidade de São Paulo. Língua e linguagem atravessando fronteiras. Senhora Maria Luísa Monteiro Salles Coroa, da Universidade de Brasília, e eu convido para vir à frente o professor Ricardo Rocha, da Universidade de Brasília. Desejo a todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todos. Eu queria comunicar que não procede a informação da cirurgia transexual do nosso colega, o Sr. Cássio. Então ele não mudou de nome, continuará sendo o professor Cássio para a alegria dos seus fãs. Queria chamá-lo aqui à mesa, o professor Iole também, por favor. E a professora Maria Luísa. Isso. O professor Ítalo está em uma reunião com o ministro no Ministério da Educação e já estará com a gente. Bom, nós estamos aqui então para a mesa redonda Currículo e Formação Humana Integral. Teremos 4 apresentações e teremos início com a apresentação da professora Iole de Freitas Druck, da USP, que vai falar para a gente a respeito do currículo integrado voltado à formação humana integral no ensino médio, reflexões sobre o papel da matemática. Nós teremos todas as apresentações e ao final o nosso debate com as questões da plateia. Bom trabalho a todos, obrigado. Alô? Aparentemente, o artigo. Nossa auxiliar ficou atordoada com a
mudança intempestiva de gênero do Cássio e acabou se perdendo com o arquivo, então nós vamos retomar ali do Cássio. Ela agora ficou feliz, que era uma notícia improcedente. O professor Cássio continua, professor Cássio. Pode passar. Bom, o professor. Ricardo. Então, o professor Ricardo já tinha dito o título da minha palestra, da minha participação na mesa redonda, né? Enfim, eu pensei fazer uma breve, fixar os conceitos. Currículo integrado voltado à formação humana integral. Então, tem dois conceitos aí, de currículo integrado, formação humana integral, e quais são as papéis, o que a matemática pode contribuir nisso. Pode avançar? Então, eu parto, digamos, enfim, de uma leitura das resoluções, da última resolução do Conselho Nacional de Educação sobre o ensino médio, que são as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que, enfim, foram objeto da primeira etapa da formação do PAC. Só para relembrar, então, rapidamente, vocês podem ler lá, enfim, o currículo é conceituado nas diretrizes como a proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes. Seleção de conhecimentos relevantes e pertinentes, construídos pela sociedade e permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas. Ou seja, isso não entra em contradição em nada, pelo contrário, reforça o que a professora Alice falava no começo, enfim, que as pessoas são todas diferentes, não há identidades, desenvolvimento das suas identidades, e tem que ser levado em conta as vivências e saberes prévias dos estudantes do ambiente onde eles estão inseridos. Então, o currículo é a determinação de um percurso de aprendizagem para os estudantes concretos de cada escola. Também o que dizem as diretrizes sobre... pode passar adiante? Passei aqui no meu... sobre que seja formação integral. Enfim, isso aí, na verdade, é só um pequeno excerto. As diretrizes falam bem mais sobre isso em vários artigos, então tudo ficaria... E vocês já passaram por esse conhecimento aí no primeiro semestre. Mas, enfim, esse artigo 5º, ele diz assim, sobre formação humana integral, enfim, que o ensino médio, em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em formação integral do estudante. A educação em direitos humanos como princípio nacional norteador, isso faz parte dessa formação integral. Sustentabilidade ambiental como meta universal, indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática do processo de ensino e aprendizagem. Enfim, tudo isso pode se concretizar na prática educacional, e particularmente, por exemplo, a historicidade dos sujeitos do processo educativo, a deles e a historicidade dos próprios conhecimentos. Enfim, importa para poder estabelecer esse processo de apropriação dos conhecimentos. E não apenas teórico, mas
teoria e prática em conjunto. E depois, o reconhecimento e aceitação da diversidade, da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes. Isso é muito importante e, digamos, mesmo em matemática isso faz sentido. Quer dizer, existem muitas formas de procedimentos ou hábitos culturais pode ser. Que podem ser valorizados, sim, a partir do qual se pode retomar para chegar no conhecimento, enfim, por exemplo, a matemática do pedreiro, a matemática, enfim, até tem estudos de etnomatemática, mas mesmo você pode se surpreender com alguns costumes ou hábitos ou modas familiares até de tratamento de unidades de peso ou de capacidade que não são usuais, enfim. Eu estou dizendo que isso tudo pode se remeter a coisas muito concretas em cada uma das áreas ou disciplinas. E, bom, ainda sobre a integração dos currículos, currículo integrado, que fala no mesmo artigo 5, que, enfim, o trabalho e a pesquisa são princípios educativos e pedagógicos, respectivamente, para todas as áreas. Então, isso é uma maneira de integrar os currículos. A integração de conhecimentos gerais, quando for o caso, técnico-profissionais, no caso do ensino médio regular, os conhecimentos gerais, realizada na perspectiva da interdisciplinaridade da contextualização, reafirmando o que já dizia os parâmetros. E, finalmente, integração entre a educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. Na verdade, isso já estava presente desde a LDB, mas as diretrizes reafirmam e colocam isso como base da proposta de um desenvolvimento curricular integrado. Então, um currículo integrado deve ser integrado por meio dessas bases e usando o trabalho como pesquisa, e o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Essas dimensões aí eu não vou passar, só botei por completude, mas enfim, as próprias diretrizes qualificam como é que é entendido o trabalho, a tecnologia e a cultura. Imagino que vocês já tenham passado por isso, então podemos passar para o próximo. Além do mais, sobre a integração nos currículos, o artigo 7º das diretrizes afirma: a organização curricular do ensino médio tem uma base nacional comum e uma parte diversificada. Essa base nacional comum, enfim, segundo a professora Alice, pode ser nociva, mas enfim, não se propõe a ser o currículo, nenhum currículo para todos, é só uma base nacional comum, que não deve essas duas partes do currículo, eventualmente, não devem constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais. Ou seja, a própria legislação reconhece essa necessidade de fazer diferente conforme a região, conforme a escola, conforme a realidade de cada local. E aí vem a questão, que é uma outra maneira de integração nos currículos, é que se prevê, se reforça a questão da organização do currículo por áreas de conhecimento. Só que a novidade aí agora são 4. Matemática passou a ser uma área diferente das demais, além de ter perdido o complemento e suas tecnologias. Então, e aí o que eu acho que é interessante é reler isso aqui, o parágrafo 1º. O currículo deve contemplar as 4 áreas de conhecimento
com um tratamento que evidencie, de novo, a contextualização e a interdisciplinaridade, ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos. Essa é a integração desejada. Mas também especifica que a organização por áreas de conhecimento não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades e saberes próprios, construídos e sistematizados, ou seja, as disciplinas, mas implica no fortalecimento das relações entre eles e a sua contextualização para a apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus professores. Eu acho que isso aí é o essencial. Quer dizer, essa integração se dá a partir da integração ou da colaboração, ou interlocução entre os professores, que de fato vão praticar a integração. Não adianta uma integração no papel. Se pretende que ela seja na prática para favorecer a formação integral. Porque, enfim, as diretrizes prevêem também, e o próprio prevêem 12 componentes curriculares obrigatórios, portanto as disciplinas não estão extintas. Mas esses são os únicos obrigatórios, não exclui, pelo contrário, incentiva ao colocar essa necessidade de integração entre áreas, a eventual formulação nos currículos de outros componentes. Eu fico imaginando que é preciso exercer uma criatividade em cada escola, em cada ambiente, aquela que for possível, não é? Para criar espaços próprios para o desenvolvimento dos conhecimentos específicos, que também tem a sua função na formação integral, na formação geral do aluno, mas que também tem que conseguir criar novos espaços. Então, é questão de horário, a questão de grade curricular, de grade horária, a questão de ambientes espaciais concretos, tudo isso tem que ser repensado para poder possibilitar outros componentes ou outros momentos, se não quiser chamar de componentes, para um trabalho mais integrado ou integrador entre os vários componentes, entre as várias áreas. E sobretudo, acho que imaginar como fazer, entender e dar um sentido no conjunto da escola, o que é que significa esse trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, que é o que diz, que eu estou me baseando na lei, eu estou me baseando em propostas ou teorias, quer dizer, a lei, o legislador, os especialistas do Conselho Nacional se basearam em todos esses fundamentos, mas agora a gente está diante disso. Então, a formação integral, em resumo, eu resumiria um pouco nesse texto aí, requer a oferta de atividades e conteúdos que articulem as áreas de conhecimento, superem a fragmentação das disciplinas, cada um no seu cantinho, desenvolvendo a sua matéria, e depois o aluno que faça alguma coisa com o conjunto delas, e normalmente só consegue se preparar para provas, enfim, é isso que a gente precisa tentar superar, reinventando essas estruturas. Então, superem a fragmentação das disciplinas e possibilitem a construção de ferramentas abrangentes para a compreensão da realidade. Mais ainda, as atividades escolares devem promover as iniciativas e o protagonismo dos alunos. Porque o aluno é que tem que se desenvolver, é o aluno que tem que aprender, é o aluno que tem ele está na escola para isso, ele tem direito a isso, né? Então, ele, quer dizer, o protagonismo dos alunos, o protagonismo juvenil, isso tem a ver com a questão do trabalho e da pesquisa, quer dizer, como princípios. Nesse sentido, pode-se afirmar que o estudante do ensino médio tem como direito construir, validar e reconstruir saberes, ter acesso ao conhecimento disponível, produzir conhecimentos a partir de suas vivências e de
experiências intencionalmente produzidas, além de aprender a se expressar por meio de atitudes que replicam o desenvolvimento de um pensamento crítico e emancipatório, ou seja, a formação integral objetiva uma educação para a compreensão, atuação e transformação da realidade, de sujeitos que se integrem na sociedade proativamente, digamos assim. Então, um currículo integrado, do meu ponto de vista, contempla, resumidamente, esses 4 itens aí. O protagonismo juvenil, tendo o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Quer dizer, o trabalho entendido aqui não como o emprego, o trabalho como uma ação transformadora do homem, das pessoas sobre a realidade. No caso, o trabalho de produzir o seu próprio aprendizado, inclusive, por ações concretas que reúnam, que unifiquem teoria com prática. São, portanto, não apenas leitura, compreensão e realização de provas. Também não é necessariamente, a gente pode pensar que um trabalho escolar com pesquisa, com projetos, é uma maneira de realizar esse tipo de proposta. Mas talvez não seja a única, não é necessariamente um projeto, uma atividade desse tipo que faça o aluno ter que pesquisar o que... Eu vou já passar por um texto mais articulado, mas enfim, que faça o aluno ter iniciativa, ter questões para tentar resolver, para buscar o que é pertinente aquelas questões, eventualmente fazer pesquisa de campo, fazer entrevistas, enfim, aquilo que for o caso da atividade que for resolvida. E integração entre áreas de conhecimento, tendo por base as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura. De novo, o trabalho nesse sentido, praticamente qualquer coisa que se faça para transformar algo, a realidade pessoal do lado, construir alguma coisa, não é um trabalho estrito sensu, remunerado. A ciência como uma particular maneira um trabalho particular, a produção de conhecimentos sistematizados ao longo do tempo e por coletividades de pessoas, enfim, tecnologia, enfim, num sentido amplo, pode ser até tecnologia de administração de uma escola, enfim, ou a tecnologia de objetos mesmo, computador ou outras. E cultura, então, cultura no fundo abrange tudo isso, produções humanas. Escolha de conhecimentos, então, num currículo integrado, você tem que fazer essa escolha dos conhecimentos pertinentes e relevantes, que, como já dizia lá na diretriz, disciplinares, tanto disciplinares como integradores de diferentes áreas ou componentes curriculares, e trabalhar em conjunto. Não adianta só pegar os conhecimentos e juntar um com o outro, ou professores de diferentes disciplinas falar. Eu acho que isso demanda a integração do corpo docente num projeto educativo comum, né? Organização de espaços e tempos para práticas escolares diferenciadas. Tudo isso eu já tinha dito aqui, é só um resumo. A formação integral, mas isso para quê? Quer dizer, tendo como meta alguma coisa subjacente que organize e que ajude a decidir por onde se vai, em função desse objetivo, que é o favorecimento de uma formação de sujeitos capazes de produzir conhecimentos e saberes de forma crítica e criativa, e o desenvolvimento de capacidades de aprender, tomar decisões, realizar ações transformadoras em suas vidas pessoais, interpessoais, e em suas inserções no mundo do trabalho e das práticas sociais, e sim, claro, em consonância com os princípios éticos, políticos e estéticos, conforme descrevem também as diretrizes. Também não é a partir de qualquer ponto de vista, tem que ser algo social. Bom, aqui eu peguei, eu não vou passar rapidamente por isso, enfim, mas
também participei da organização de um trabalho com a Unesco, como consultora na área de matemática, que foi esse currículo integrado para o ensino médio. Está no site da Unesco disponível, né, das normas à prática transformadora. Enfim, e esse trabalho está bastante em consonância também com as diretrizes. E aqui, nesse pequeno parágrafo, eu acho que tem lá uma definição bem interessante do que é, como se pode entender o trabalho como princípio educativo. Ele é um princípio educativo originário, articulando e integrando as diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento. Isso quer dizer que toda aprendizagem terá origem ou fundamento em atividades dos estudantes que visam, em última instância, a uma intervenção na sua realidade. A gente fez algumas experiências até que, sei lá, a organização da biblioteca da escola, ou alguma ação no bairro, de alguma, pode ser, enfim, do tipo que seja interessante ou necessário, ou mesmo na sua residência. Esse tipo de atividade pode trazer, pode ser uma boa, estimular o desenvolvimento de certos conhecimentos, o trabalho de certas áreas, ao mesmo tempo que promove atividades dos alunos em produzirem algo concreto como resultado desses estudos que eles vão fazendo. Nessa perspectiva, o currículo será centrado no planejamento, concepção e no desenvolvimento de propostas de trabalho individual e coletivo, execução. Cada estudante as usará para produzir e transformar sua realidade e, ao mesmo tempo, desenvolver-se como ser humano. E a pesquisa, nesse sentido, é vista, como um instrumento de articulação entre o saber acumulado pela humanidade e as propostas de trabalho que estarão no centro do currículo. Como forma de conhecimento e de crítica de realidade, a pesquisa se apoiará nas áreas ou nas disciplinas para auxiliar na definição da metodologia e dos instrumentos de investigação, na identificação das variáveis de estudo e na interpretação dos resultados. Ao mesmo tempo, a análise dos resultados da pesquisa, também apoiada pelas áreas ou pelas disciplinas, apontará as atividades de transformação do trabalho que são necessárias e possíveis. E a matemática nisso? Bom, a matemática, ela foi, agora já há algum tempo, enfim, uma quarta área, e eu acho que isso é um reconhecimento das especificidades e das contribuições que a disciplina pode ter, que a antiga disciplina agora a área pode ter. Quer dizer, a matemática tradicionalmente o que ela mais tem feito nas escolas em geral é massacrar egos e causar traumas. Não é para perseguir os estudantes que ela está nos currículos, não é para causar mal-estar. Na verdade, ela é uma atividade humana. Foi criada pelos homens e mulheres tanto quanto a música, a pintura e outras atividades humanas, quer dizer. Mas ela representa um aspecto particular do potencial de qualquer ser humano, de uma maneira de olhar o mundo. Quer dizer, é a matemática que traz, se a gente quer falar de exatidão, é só a matemática que dá sentido a essa palavra. Quer dizer, por isso que as ciências são ditas exatas à medida que usam mais ou menos matemática. Porque fora da matemática não existe a exatidão. No mundo real não existe exatidão, só existe na cabeça das pessoas, não é? Enfim, e desta forma, ela é um tipo de pensamento, de atividade que todos temos capacidade de desenvolver, porque assim como, sei lá, alguns nascem com mais facilidade para cantar do que outros, alguns nascem com mais propensão para o pensamento matemático que outros, mas isso não quer dizer que
tenha alguém que seja incapaz. E o interessante é que ela, a partir do seu modo de produção, quer dizer, ela é uma ciência que é humana, com objetos e modos de produção específicos. E o jeito de trabalhar da matemática é, a partir de certos problemas da realidade, desenvolver ferramentas, modelos abstratos. Os objetos típicos da matemática são abstratos, quer dizer, um quadrado não existe na realidade, só na cabeça da gente. O número como tal também não existe. Por exemplo, se você vai medir qualquer coisa, não é preciso números irracionais. Raiz de 2 não existe para o pedreiro e nem para o marceneiro. Um pedreiro e um marceneiro trabalhando para mim, o pedreiro disse, não, o piso aqui, quem vai colocar esse pedacinho de piso é o marceneiro, porque pedreiro está numa área com centímetro, marceneiro que trabalha com milímetro. Então, isso eu acho fantástico. De fato, a realidade é um jeito, a matemática faz modelos, modeliza essa realidade de uma forma ideal, mas que ajuda a produzir muitas coisas, como por exemplo, foguetes que vão à Lua, que aí não é só a matemática que entra, também entra a física, enfim, e outros tantos elementos, mas o ponto aqui é que também se a gente pensar numa pintura de Escher, enfim, tá ali, tem um monte de geometria não euclidiana, ou seja, e se a gente considerar também a estatística, é imprescindível para análise de fenômenos sociais, enfim, de qualquer outra, ou mesmo meteorologia, as ferramentas que a matemática desenvolve acabam sendo úteis em muitos campos, em quase todos, mesmo em campos artísticos, enfim, inesperados. É só buscar um pouquinho que você vai perceber a possibilidade de interação. E, na verdade, as ciências, o saber nasceu todo junto, foi se especializando ao longo do tempo. Quer dizer, os gregos eram filósofos e matemáticos e artistas, tudo ao mesmo tempo. Com o tempo é que foi se especializando. O que a gente busca agora é não voltar ao passado, mas é conseguir um pouco a integração possível porque isso favorece hoje o mundo de hoje, é um mundo onde as pessoas vão cada vez mais ter que inventar a sua maneira de inserção no mundo, até porque o mundo do trabalho não é mais só o mundo do emprego. Não é eu estudo e eu vou ser professora, eu estudo e vou ser médico. Muita gente está inventando as suas maneiras de se inserir no mundo. Então, esse tipo de formação é cada vez mais necessário. E além do mais, última coisa que eu vou falar é que, ao contrário do que normalmente se faz com a matemática, que para o estudante, em geral, vira um conjunto de regras arbitrárias a serem decoradas para resolver problemas ou exercícios típicos, isso daí realmente não favorece uma formação geral e integral. O que a matemática pode mais contribuir é nesses projetos integrados, onde você vai ter que, de repente, pegar alguma coisa da geometria, alguma coisa da estatística, fazer algumas contas, enfim, você vai ter que passear, usar uma função de um tipo ou de outro, para poder entender o problema que você está querendo entender, mas o principal é que a maneira de fazer matemática, do matemático, claro, não vamos formar matemáticos, mas o fazer matemático, ele assim como cantar ou desenhar, rabiscar figurinhas, ele é natural no ser humano. E se você incentivar, as pessoas aprendem a questionar, a problematizar uma situação que desaparece, e a matemática pode ajudar a fazer isso. E essa eu acho que é a grande contribuição.
levantar, testar hipóteses, tentar validar, discutir, argumentar. Enfim, quando a gente diz a matemática ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, não é só isso que a matemática pode fazer, não é isso que ela tem feito na escola. Porque, na verdade, quando você começa a fazer matemática, não tem lógica nenhuma. A lógica é só o processo de validação. Você tem que levantar hipóteses, você tem que ter raciocínios indutivos, fazer analogias. De repente, se você está na área da geometria, o que precisa é desenvolver visão geométrica espacial, que é uma maneira de raciocinar que se dá na cabeça, mas enfim, que é mais sutil de descrever. Ou, enfim, ao lidar com estatística, você tem que aprender a imaginar, a pensar com incerteza, variabilidade e outras questões que a matemática também, quer dizer, no caso a estatística, trabalham e produzem modelos para poder fazer previsões. Bom, acho que eu já passei do meu tempo, então eu vou ficando por aqui, qualquer coisa a gente fala na hora do debate. Muito obrigado, professor Ioli. Agora passamos a palavra à professora Maria Luísa Monteiro, Salles Corrêa da UNB, falar sobre língua e linguagem atravessando fronteiras. Você quer um caso para assunto? Desculpe. Se você quiser. Não, é porque é assim que estava na ordem, eu estão subvertendo a ordem. Estão subvertendo, eu adoro subversão. Subvertindo a povo. Tá, só um minutinho. Só tenho que ligar o computador. Bom, eu inicio, meu computador é mais lento que eu. Eu inicio agradecendo o convite. Boa tarde para todos. E aí, para iniciar a minha fala, que ainda não abri aqui, para iniciar a minha fala, que eu denominei de língua e linguagem atravessando fronteiras, em consonância com algumas coisas que foram ditas hoje de manhã e outras que minha colega de mesa, Ioli, disse também sobre o currículo ser um percurso. Então, eu gostaria de propor uma metáfora com brincadeira. Eu gostaria de fazer dessa fala uma viagem, como se nós fôssemos viajar. Viajar implica partir de um lugar e chegar a outro. Não que esse outro deva ser necessariamente um lugar definitivo, fixo, mas é, pelo menos, em algum momento da nossa viagem, um ponto de chegada, né? Posso fazer assim para você mudar? Isso, obrigada. Nesse percurso histórico, para eu ter certeza que estamos todos no mesmo vagão do trem, então eu só fiz um roteirinho aqui para irmos seguindo. Eu, como professora de língua portuguesa, acho que desde que me conheço por gente, talvez até um pouquinho antes de me considerar gente, eu vou falar do lugar da professora de língua portuguesa. É inevitável, isso é um defeito de caráter do qual eu não quero me livrar. Então, o meu lugar nessa viagem é o lugar da professora de língua portuguesa, mesmo que eu me atreva a passear um pouquinho pelo meu vagão nessa viagem. Eu acho que a gente pode tomar como o início desse percurso o começo do século XX, que nós ainda estamos vivendo. O começo do século XX, não me enganei, não. Tá? Que nós ainda estamos vivendo em muitos aspectos. Porque o começo do século XX foi muito decisivo tanto para a forma em que organizamos o nosso conhecimento hoje, quanto para a forma como entendemos educação.
foi no começo do século XX, assim, grosseiramente tomado como um ponto de referência, que a ciência foi definida como ciência porque tinha seu objeto de trabalho específico e seus limites bem claramente delimitados. Então, era muito importante que uma ciência dissesse também o que não era. Física não era química, química não era biologia, português não era sociologia, sociologia não era literatura e assim por diante. Ou seja, a ciência foi organizada de uma maneira que hoje a gente pode comparar com gavetas, porque havia os limites próprios para cada objeto de análise, com as suas metodologias específicas e adequadas. Do ponto de vista da educação, o compromisso da escola era juntar o máximo possível do conteúdo de cada gaveta, não é à toa que se chama conteúdo de cada gaveta, e a gente transmitia para os nossos alunos o máximo que a gente podia daquele conteúdo daquela gaveta. Aí entrava outro professor na sala de aula, trazia outra gaveta e despejava outra gaveta em cima dos alunos, né? Então, os conteúdos das gavetas eram a única preocupação, quer dizer, a mais forte preocupação de um ensino, de uma educação transmissível. Do começo do século XX para o começo do século XXI, nós fizemos um percurso em que essas gavetas começaram a ficar meio bagunçadas. Nesse percurso, nós também fomos questionando as fronteiras de cada área do saber. Então, se havia muita certeza, muita preocupação que as ciências fossem bem delimitadas no início do século XX, mais para o final do século XXI, mais para o final do século XX, um pouquinho antes do século XXI, essas gavetas já foram questionadas e as ciências começaram a dialogar umas com as outras. Então, os próprios objetos de análise já eram considerados objetos de análise para uma ciência, mas não deixaram de usufruir da contribuição de outras ciências sobre alguma coisa que pudesse ser dita sobre esse objeto de análise. Não foi à toa que repito, estou falando grosseiramente em termos de épocas, porque para cada área do conhecimento isso se deu em anos, décadas ligeiramente diferentes. Mas não foi à toa que no final do século XX ficou muito em moda aquelas denominações bioquímica, astrofísica, sociolinguística, psicolinguística, porque são denominações que revelam já uma certa intertextualidade. São denominações que mostram já um certo diálogo na postura dos cientistas e, consequentemente, na postura dos próprios professores. Então, quando as disciplinas... Desculpe, um ato falho aqui, vocês vão entender por que aconteceu esse ato falho. Quando as ciências tinham muita preocupação com os limites, então, na escola, nós chamamos de disciplinas a cada um desses componentes. Então, não foi à toa que se chamava disciplina, e que se chama disciplina, porque a disciplina corresponde a uma área do conhecimento claramente delimitada. Então, disciplinar. Então, no final do século XX, essa noção de delimitação foi sendo questionada e todos os documentos norteadores, os textos que nos norteiam e que nós lemos e produzimos, têm uma grande incidência das palavras sujeito, cidadania, linguagem. Então, algumas palavras começaram a aparecer, não à toa, muito frequentemente na nossa área de atuação, na nossa área de saber. Passa para outro, eu também vou passar para outro aqui. Bom, nesse nosso ponto de chegada do século XXI,
que eu repito, não é definitivo, não estou considerando que a gente chegou ao final da nossa viagem, mas nós precisamos de um ponto para usar como referência. Nós, então, falamos muito sobre interação entre os sujeitos, sobre materiais didáticos que estabeleçam interações entre sujeitos e sobre linguagens como competências e habilidades. Também não quero levantar uma discussão sobre a nomenclatura, competência, habilidade, capacidade, etc, etc. Não estou preocupada, e olha que eu sou professora de língua portuguesa, mas especificamente de semântica, mas eu não estou preocupada com a nomenclatura neste momento, eu estou preocupada com aquilo que é a proposta do nosso trabalho na escola. Então, essa mudança da disciplina para componente curricular ou a mudança na nossa área específica da língua para a linguagem não é uma mudança arbitrária, é uma mudança que traz, que corresponde a uma mudança de postura da pesquisa, a uma mudança de postura com a própria viagem que a sociedade e o conhecimento vem fazendo ao longo do século XX, começo do século XXI. Então, no nosso caso, o que correspondia às gavetinhas específicas do ensino de língua portuguesa era a língua, era aquilo facilmente delimitado, identificado, com respaldo nos compêndios que traziam as regras gramaticais que deveriam seguir. Ao longo dessa viagem, não foi aleatória essa mudança, as coisas foram mudando e foi sendo incorporado o uso que fazemos dessas regras. Então, não quer dizer que regras gramaticais não deixem de ser preocupação do professor de língua portuguesa, mas elas deixam de ter o privilégio único de ser a única preocupação de língua portuguesa. As regras gramaticais, elas são parte daquilo que constitui os usos de língua com os quais nós atuamos no mundo. Como hoje de manhã foi feita a comparação, não é porque eu falo em discurso que eu vou atravessar a rua ignorando um carro, porque o carro veio e me atropela, claro. Então, não é porque falamos em linguagens ou discurso, não é porque falamos em linguagens que a língua deixa de existir. Não, a gente tem que ver que língua é aquela estrutura material básico do trabalho do professor de língua portuguesa. Só que é a língua em uso que passa a ser o foco do professor de língua portuguesa. A respeito dos materiais didáticos, também houve um certo caminhar, uma certa viagem. Se o compêndio gramatical, ou quando eu estudei, eu tinha um livro de antologia com textos que eram fragmentos de textos clássicos de língua portuguesa e tinha uma gramática desse tamanho, que eu nunca li inteira. Eu sou professora de língua portuguesa, talvez porque eu nunca tivesse lido essa gramática inteira, porque ela era muito chata. Quando a base do material de trabalho do professor é apenas aquilo que os compêndios e os livros nos dizem, o professor acaba desconhecendo quais são os usos que de fato circulam na nossa sociedade. Então, quando nós falamos em usos da linguagem, os próprios materiais didáticos, eu estou falando materiais didáticos de propósito, porque são livros, apostilas, qualquer material que o professor utilizar, os próprios materiais didáticos, eles mudam a sua função em sala de aula. Eles são um ponto de apoio para uma construção intersubjetiva do conhecimento. Então, não é a regra que eu vou lá, apreendo, assimilo e depois coloco para fora. Mas é um apoio que eu uso quando eu quero trabalhar um certo aspecto de língua portuguesa e fico insegura ou não tenho certeza. Então, o material didático é um ponto de apoio para uma construção do conhecimento que
dependendo do que eu considere língua, eu dê ênfase a um aspecto ou outro do meu trabalho pedagógico. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 pontos de apoio que eles são contínuos, eles não são isolados como estão aí aparecendo na tela, mas para podermos visualizar. Se eu tenho uma concepção de língua como estrutura, ou seja, língua é uma estrutura, é alguma coisa que está separada do sujeito, é claro que o meu foco vai ser na estrutura, vai ser a palavra, vai ser a sentença, vai ser a estrutura morfológica. Se eu tenho uma concepção de língua como comunicação, a ênfase vai ser na mensagem que é trocada. Então, eu já tenho a língua, a estrutura linguística, muito mais apoiada na sentença do que no pedacinho pequenininho que é a palavra descontextualizada de tudo. Se eu tenho uma concepção de língua como atuação social, como trabalho, como interação entre os sujeitos, a ênfase vai ser naquilo que os sujeitos usam para mediação com o mundo. Então vão ser os textos. O texto pode ter uma palavrinha. Se eu vejo que alguma criança vai atravessar a rua num momento perigoso, eu grito para. E esse para é uma palavra, mas é um texto também, porque é uma palavra que significa numa determinada situação. Então, tratar essa palavra como texto muda a posição de quem está considerando o ensino de língua. Eu não estou trabalhando com palavras isoladas. Por acaso, esse texto é constituído de uma palavra, mas há textos constituídos de milhares de palavras e há textos constituídos de palavras junto com imagens, há textos constituídos de alguma outra forma de significar que não seja apenas palavras. Então, eu estou passando de uma maneira prática da língua para a linguagem. Aí no outro, não estou negando que ao passar da língua para a linguagem, a função da escola não seja uma sistematização do conhecimento. Só que é uma sistematização do conhecimento que abarca mais do que apenas a língua. E para efeitos práticos, para nós nos entendermos aqui, eu estou considerando linguagem como uma capacidade de construir significados. E estou considerando língua como um conjunto concreto de enunciados. Então, mesmo que essas duas definições não sejam assim tão pacíficas, não quero também discutir os limites dessas definições, é prático considerarmos que na linguagem nós estamos revelando capacidades de construir significados e na língua nós estamos olhando para estruturas de enunciados organizados historicamente. Por que organizados historicamente? Porque o português que nós falamos hoje é diferente do português que Machado de Assis falava, obviamente. É diferente do português que Padre Anchieta falava, obviamente. Por quê? Porque há fatores, condicionantes históricos, sociais, sociológicos, de várias naturezas que vão alterando um código linguístico ao longo do tempo. E nós incorporamos essas alterações quando trabalhamos a língua como um código dentro do seu conjunto de práticas. O outro. E esse conjunto de práticas, aí eu coloquei um exemplo do panorama, estou olhando pela janela do trem aqui na minha viagem, e eu escolhi trem e não carro, ou ônibus, porque eu achei mais romântico, só por isso. Tenho vontade de andar de trem, como já deu poucas vezes na minha vida. Então, eu escolhi só um cenário, que são os gêneros textuais. Gêneros textuais são uma preocupação atual dos professores de língua portuguesa, porque são uma novidade nos conteúdos ou nos componentes curriculares. Os gêneros textuais surgiram como se fosse uma invenção nova, junto com os parâmetros curriculares, mas eles já eram alvo de investigação e de análise nas pesquisas acadêmicas, justamente porque
mudar o foco da estrutura linguística para o uso da estrutura linguística induz a considerarmos que as estruturas linguísticas acontecem em momentos concretos, socialmente, culturalmente, historicamente localizados. Então, a maneira como uma pessoa se comunica ou a maneira como uma sociedade codifica uma forma de comunicação vai sendo alterado ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades. Então, os gêneros textuais são a concretização dessas necessidades em forma linguística. Gêneros textuais são objetos empíricos. Eles têm uma circulação histórico-social, eles estão fora da sala de aula, em qualquer lugar que nós vamos, e eles realizam, concretizam práticas discursivas. Por quê? Os gêneros textuais são ao mesmo tempo linguagem e são ao mesmo tempo prática social. Ou seja, gêneros textuais são concretizações de discurso. E eles são um repertório aberto, são justamente um repertório aberto porque eles são históricos e porque eles vão mudando de acordo com as nossas necessidades. Aí o próximo. Bom, passamos demais aqui. Um exemplo, só para continuar uma provocação para reflexão. Há alguns anos atrás, se eu apresentasse esse exemplo para um auditório de professores de língua portuguesa, eu sei que nem todos são professores de língua portuguesa, mas se eu apresentasse esse exemplo, poucos, ou talvez nenhum, me diria que isso é um texto. Hoje em dia, eu acho que não haveria dúvida para considerar isso um texto. Porque até a própria noção de texto também foi seguindo viagem. Então, o texto é uma unidade significativa. O texto é uma unidade significativa que pode ser composta de uma linguagem, como é o Código de Língua Portuguesa, como pode ser composta por várias linguagens simultaneamente. Esse texto aí, se eu perguntar assim, de chofre, o que é isso? Duvido que alguém dissesse um texto. Normalmente nós diríamos é uma cruzadinha, são palavras cruzadas, é um jogo, alguma coisa assim. Por quê? Nós somos levados a identificar esses objetos empíricos pelo que eles são na sociedade, na circulação cotidiana. Nós tratamos esses objetos empíricos como texto por força da sistematização de língua portuguesa que fazemos em sala de aula. E eu trouxe a cruzadinha justamente pelo que ela representa de subversão. Mostra que um texto não precisa ser linear, a cruzadinha não é linear. Nós temos várias coisas que podemos explorar aí, mas eu vou deixar para outra oportunidade, porque eu tenho pouco tempo. Mas o fato de ser um texto que se compõe visualmente e linguisticamente é importante para mostrar como a linguagem faz uso de signos que tanto podem ser linguísticos quanto de outra natureza. O tema desta mesa, quando me convidaram, era convergências, né? Então, aqui nós já temos uma convergência de linguagens, um exemplo de convergência de linguagens. E essa convergência de linguagens se dá muito claramente em gêneros textuais que tradicionalmente estavam fora da sala de aula. Quando eu estudava, era proibido ler história em quadrinhos. Proibido. Ia para direção, levava suspensão. Depois, história em quadrinhos passou a ser material de ensino-aprendizagem. Hoje, a gente já até foge de história em quadrinhos, de tanto que saturamos nossos alunos com histórias em quadrinhos. Porque histórias em quadrinhos mostram como é que a linguagem pode ser composta por signos de diferentes naturezas. Ou seja, temos aí um exemplo de convergência que não é apenas intertextualidade. E aí, outra tela. Um grande desafio para essa noção de texto e para esse percurso de língua para linguagens é que todo texto é incompleto.
Absolutamente todo o texto é incompleto. Por quê? Uma definição de texto é que é uma unidade significativa socialmente, historicamente condicionada. As condições históricas da produção de um texto mudam numa fração de segundos. Então, um texto ele nunca está completamente pronto no momento em que ele é produzido, nem no momento em que ele é lido. Um texto é sempre incompleto. E se a unidade de trabalho é uma unidade incompleta, aí planta-se a incerteza na hora de trabalhar. Essa incerteza nunca vai ser sanada. E um texto nunca vai ser completo pela sua própria natureza. Então, o primeiro grande desafio que eu gostaria de destacar é que no começo do século XXI, antes de continuarmos a viagem daqui para frente, para a nossa sanidade física e mental, a gente tem que aprender a trabalhar com o incompleto, a gente tem que aprender a trabalhar com o incerto, porque essa dinamicidade e essa flexibilidade são características da nossa sociedade e são características do nosso objeto de trabalho. Então, o que é errado e o que é certo vai depender das condições de produção de um determinado texto. O que é errado numa situação pode não ser errado na outra. Então, a nossa noção de errado vai mudar, a nossa noção do que é relevante vai mudar e assim por diante. Outros desafios que eu coloquei ali, e não esgotei todos os desafios, é que trabalhar com uma unidade de significação nos leva a considerar a singularidade dentro da diversidade. Outro foco de instabilidade, que é a singularidade da experiência de cada um dos nossos alunos, a singularidade da experiência de cada professor dentro de um sistema e a singularidade de cada sala de aula. Então, nós temos que trabalhar com singularidades dentro da diversidade e ainda assim ser pretensiosos o suficiente para tentarmos uma sistematização dessa singularidade. Então, as experiências pessoais que entram nesse âmbito social, se por um lado elas são interessantes porque elas fazem de um texto sempre uma nova descoberta, todos nós já passamos pela experiência de ler um livro aos 20 anos e outro livro aos 40. Não, todos nós não, porque muitos de vocês não chegaram aos 40. Mas aos 15 e aos 25 já chegaram, acho que sim, né? Então, todos nós já passamos por essa experiência de ler um livro numa fase da nossa vida, outra fase da nossa vida. Pronto, resolvi a situação. E aí a gente percebe que o livro diz coisas diferentes pra gente. Por quê? Nós estamos em situação de produção de sentidos muito diferente. Então, trabalhar com essas diferentes situações também causa instabilidade. Então, os atos de aprendizagem linguística, eles são únicos e coletivos ao mesmo tempo. E não tem como escapar. É um desafio que ou nós aprendemos a aceitar e conviver com ele, ou nós vamos ficar malucos procurando sempre uma solução e nós nunca vamos encontrar. Porque é como a linha do horizonte. Quanto mais a gente chega nele, mais ele se afasta da gente, né? Bom, então, completando esses desafios, ainda temos uma vasta documentação que nos fala de criticidade, formação de sujeitos críticos e assim por diante. Então, além do mais, ainda vem a tal da criticidade. Como é que eu vou formar cidadãos críticos ao mesmo tempo em que eu digo que alguma coisa está certa e está errada? Então, a criticidade envolve escolhas e envolve atos de significação potenciais. Porque existem atos de significação que não estão em texto nenhum. Aí a gente com tranquilidade vai dizer que isso está errado. Mas existem atos de significação que podem estar no texto. Então entra a noção de contexto, de condições de produção, para poder orientar se aquilo é possível ou não é possível. E aí então trabalhamos com a convergência que vai juntar interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Por quê? Porque muitas vezes o conhecimento que vem de outra área nos dá orientação
A escola continua assumindo compromissos, só que não são mais os compromissos de cada gaveta com um rótulo e um nome. A escola continua assumindo compromissos, só que o conhecimento não é mais uma transmissão de informações, mas é um conhecimento como construção social. No início da nossa viagem, a falha era algo que precisava ser preenchida com a formação. Muitas vezes eu ouvi que o nosso aluno é uma massa amorfa que a gente tem que moldar. Nosso aluno, às vezes, está muito mais moldado do que a gente. Então, a formação é um processo, sempre, que não acaba e que a gente vai moldando à medida que o processo cultural vai também nos demandando novas formas, né? E a linguagem não se esgota na estrutura, então não basta saber regras gramaticais. A linguagem é uma dialogia constante, e é historicamente situada. Essa dialogia é histórica. Mas é historicamente situada, ou seja, regras podem ajudar, mas não bastam. A gente tem que ir além dessas regras. Para finalizar, na penúltima tela, me incomoda muito a gente pensar que alguns termos estão no nosso universo de diálogo porque viraram moda. Então a gente não fala em competências no lugar de objetivos porque virou moda. A gente não fala em gêneros textuais porque virou moda. É mais do que um modismo, é uma concepção de língua que está por trás. Então, certos compromissos eles surgem porque o lugar do professor de português ou o lugar do analista de língua portuguesa mudou. E a mudança desse lugar traz novos compromissos, ou traz compromissos diferentes. Então, a concepção de língua como interação nos remete o olhar para uma circulação de objetos linguísticos que nós não olhávamos quando o compromisso de ensino de língua portuguesa era apenas gramatical. A integração entre práticas sociais e discursivas é um compromisso que surge porque nós passamos da língua para a linguagem. E os sujeitos críticos no processo de ensino-aprendizagem, eles podem ser críticos se eles têm possibilidades de escolha, ou seja, se os nossos alunos, assim como nós, aprenderem a trabalhar com incompletudes na significação. Que um texto pode ser interpretado de um jeito, pode ser interpretado de outro, mas não pode ser daquele outro jeito, pode ser desse e assim por diante, né? E assim, eu encerro enfatizando que a gente muda de posição enquanto professores de português, principalmente porque a linguagem é adquirida não no papel de espectador, mas através do uso. Não aprendemos simplesmente o que dizer, mas como, onde, para quem e sob que circunstâncias. Quem disse isso foi o Jerônimo Brunner em Atos de Significação. Muito obrigada. Bom, agora nós passamos a palavra ao nosso colega, professor Cássio Costa Laranjeiras, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da UNB, que vai nos falar sobre as ciências da natureza na convergência de uma formação integral no ensino médio. Bom, boa tarde. Também agradeço enormemente a oportunidade de participar dessa mesa aqui, compartilhando aqui com os colegas e com vocês também, colegas, né, algumas reflexões, né, nesse seminário que, na verdade, ele tem como foco, como núcleo central, as relações entre o currículo, né, essa proposta que foi passada, e o ensino médio numa perspectiva integral. Esse, então, parece ser mesmo o núcleo central do encontro, né? As relações entre o currículo e o ensino médio numa perspectiva integral.
A mim, coube aí, como vocês ouviram, uma reflexão em torno das ciências da natureza, né? Por esse motivo, eu nomeei essa pequena intervenção, que eu vou tentar fazê-la da forma mais curta possível, mais breve, sem usar slides, por isso eu vou pedir a atenção de vocês, assim, a paciência. Eu nomeei como sendo as ciências da natureza na convergência de uma formação integral no ensino médio. Porque, de fato, eu estou convencido de que as ciências estão nessa convergência. Como outras áreas de conhecimento, elas estão também na convergência dessa formação integral que nós almejamos muito, mas nós ainda não sabemos, ao que parece, definir muito bem o que ela significa, sobretudo nessa etapa da escolaridade. Isso não é uma dúvida nossa, única e exclusivamente, é uma dificuldade que o mundo inteiro se debate sobre essa questão de o que é que significa e como se constitui uma formação nessa etapa da escolaridade. Então isso nos tranquiliza em certo sentido. Mas nós almejamos uma formação integral e outros tantos adjetivos aí que se utilizam, mas ainda carecemos de uma melhor caracterização e definição disso. Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer que eu parto do princípio de que não há nenhuma dúvida do papel que as ciências da natureza desempenham na formação dos alunos. De fato, não há dúvida de que as ciências desempenham um papel na formação na educação básica, na medida em que as ciências da natureza se constituem como uma espécie de como síntese do nosso conhecimento material, viu, Ricardo? Como síntese do nosso conhecimento material do mundo, as ciências da natureza convergem de uma maneira muito interessante. Elas representam essa síntese, né? E de alguma maneira elas vão ter centralidade na formação disso que a gente chama de cidadania, que certamente diz respeito a uma compreensão do mundo contemporâneo na forma em que ele se delinea hoje, com todas as suas capacidades e potencialidades de transformação. Vivemos um mundo em transformação. A compreensão desse mundo, sem dúvida nenhuma, reivindica conhecimentos da área de ciências da natureza. O mundo, de fato, ele mudou. A Alice fez comentários disso na manhã. O mundo mudou muito, não há a menor dúvida disso, nos últimos 100 anos. E também, nesse período, as razões para as ciências, as razões das ciências na educação básica também mudaram. Então veja, um mundo que se transforma, mas as razões para a ciência na formação dos indivíduos, elas também se transformaram. Isso é muito importante e raramente é objeto de uma reflexão maior. Quer dizer, se a gente pensar, eu não vou me estender sobre isso, mas só para que a gente possa ter uma ideia, nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, as técnicas, e aqui como técnica eu estou colocando a ideia do saber fazer as coisas, né? Eram as técnicas e não as ciências que protagonizavam o processo de formação disso que hoje a gente entende como educação básica. Eram as técnicas, era o saber fazer, não eram as ciências como a gente compreende hoje. Tanto é assim que os grandes materiais que eram utilizados eram, por exemplo, enciclopédias, almanaques. Alguém lembra de almanaques? Almanaques era uma grande verdade do mundo da cultura na sociedade. Os almanaques, havia inclusive algo que se chamava de lições de coisas. Quem gosta de frequentar sebo pode encontrar certamente ainda hoje lições de coisas, hein, Maria? Livros em que, não estou dizendo que você pegou isso não, mas são livros, obras que reuniam pequenas lições, pequenas orientações de como é que o mundo funciona. Era uma beleza, uma maravilha. Eu gosto de colecionar esses materiais do sebo e me divirto, muito inspirado no Darcy Ribeiro, que orientava, pegue as lições de coisas do passado e você vai ver o quanto, de alguma maneira, a gente encontra inspiração no presente. Então, as lições de coisas eram os grandes materiais e a iniciação das pessoas se dava no saber fazer. Eram as técnicas. Isso era um outro mundo, pessoal. Nós estamos falando de quase que um século atrás. O letramento,
né? Por outro lado, né, é importante lembrar que, se de um lado não se pretendia que o letramento fosse universal, essa ideia do letramento universal, que nos é muito cara hoje em dia, né, ela não era comum, não era esperado que todas as pessoas fossem letradas, né? E nós, para hoje, o ponto de honra. De outro lado, daquelas pessoas letradas, o que é que se esperava delas? Basicamente que elas soubessem conduzir a vida nos seus aspectos práticos. Essas eram as demandas, né? Nesse sentido que a gente diz que o mundo mudou muito. As ciências passaram a assumir um papel relevante, né? De uma maneira ou de outra, essas ciências, na sua configuração, elas geraram necessidade de formação tecnológica, que é uma outra coisa. Isso nasce a partir do momento em que as ciências se configuram. Não quero com isso dizer que a tecnologia vem da ciência, há casos que são o reverso disso, mas olhar as ciências no processo formativo gerou também a necessidade de formação tecnológica. Isso eu estou falando para todas as pessoas, né? Então veja, ciência e tecnologia passaram então a ser explicitamente compreendidos como partes integrantes da nossa cultura. Ciência e tecnologia passam a ser compreendidas como partes integrantes da cultura. Claro que há um déficit ainda muito grande em relação a essa ideia, mas o fato é que esse movimento vem se delineando. Ciência e tecnologia como parte da cultura, né? Isso é muito importante. A educação, a divulgação e a popularização da ciência, olha outros elementos que eu agreguei aqui: educação, divulgação e até popularização da ciência, elas se constituem hoje, em que pese o débito que o Brasil ainda tem com isso, elas se constituem como estratégias fundamentais na articulação da promoção da educação integral, da saúde integral. Importante frisar isso, a ideia de saúde está extremamente diretamente ligada à educação. Quer dizer, uma pessoa saudável implica em ser alguém que acessa os conhecimentos que estão acumulados historicamente. Então, isso é muito importante. A inclusão social, o exercício de direitos políticos, quer dizer, o pleno exercício de direitos políticos reivindica a apropriação de conhecimentos acumulados historicamente e que são muito relevantes. Participação nas grandes questões nacionais, quer dizer, a participação qualificada nesses grandes debates reivindicam o conhecimento, e as ciências da natureza podem contribuir para isso. Da capacidade de análise, intervenção e transformação na realidade, mais próximas ou até distantes. Então, as ciências, elas potencializam essa virtude, vamos dizer assim, que o ser humano detém. Então, veja, elas passaram também a adentrar a formação atendendo o direito e a vontade de compreender o mundo e a vida da qual nós somos parte. Então, todos esses elementos são elementos que uma formação, eu penso, integral, reivindica. São elementos que a formação integral reivindica. Então, nesse sentido, as ciências é o meu ponto de partida. Quer dizer, as ciências, de fato, têm uma contribuição a dar. Eu penso, então, para entrar no tema do nosso encontro, que a significatividade e o êxito desse processo educativo que nós almejamos, ela será tanto maior, quanto maior for a nossa clareza acerca da educação científica que queremos. Ou nós temos uma clareza e caminhamos nessa direção em torno de qual é a educação científica que nós queremos, ou nós não seremos capazes de realizar operacionalmente esse ideário dessa formação integral. Então, a partir da ideia de que as ciências da natureza têm uma contribuição a dar, é o ponto de partida, eu vou me deter um pouco na questão de como isso pode ser feito. Partindo do princípio de que ela é importante, né, eu tenho que partir desse princípio. Porque imagine se eu parto do princípio e há pessoas partindo desse princípio, de que elas não têm um valor, que elas tiveram um valor no passado, mas talvez não tenham hoje, né? E quem sabe
com isso a gente possa até reduzir o papel delas na formação de educação básica. Não é desse princípio que nós estamos partindo. Nós estamos partindo de que há um valor aí. Agora, é preciso pensar em como fazer isso. Afinal de contas, como as ciências da natureza, enquanto área de conhecimento, né, na organização curricular, podem contribuir para uma formação integral no ensino médio? Como é que as ciências da natureza, elas são uma área de conhecimento, estou usando as categorias das próprias diretrizes, né? Como é que ela pode contribuir, né, na organização curricular para a formação integral do ensino médio, né? A questão não é simples em vários níveis, mas é possível algumas aproximações a isso. Certamente, eu já percebo que eu não vou esgotar isso na minha fala, mas ao longo das nossas conversas a gente vai poder retomar. Em primeira aproximação, eu diria que, e tudo que eu vou falar aqui, eu esqueci de dizer no início, eu vou falar com muito carinho, viu, pessoal? Foi uma felicidade muito grande encontrar pessoas aqui com as quais eu tenho convivido ao longo do tempo, e sempre com muito carinho, com muita alegria. Então, mesmo quando eu faço afirmações mais enfáticas, elas são sempre carinhosas, né? Então é importante dizer. Em primeira aproximação, eu diria então que as ciências da natureza podem contribuir exercendo a sua vocação e assumindo a sua identidade. Elas vão contribuir. E eu penso que as outras áreas também eu seguiria caminho semelhante, exercendo a sua vocação e assumindo a sua identidade. Não abrindo mão delas, mas exercendo a sua vocação e assumindo a sua identidade. Ou essa identidade não é boa, que eu tenha que me envergonhar de assumi-la. Não, eu tenho que identificar qual é essa identidade, a vocação dessa área e trabalhar com ela. Tanto a vocação quanto a identidade da área de ciências da natureza, e muito aqui são dessa área, estão intrinsecamente ligadas à ideia, na minha perspectiva, de que a educação científica deve incentivar e promover. Vamos repetir a ideia? Deve incentivar e promover a curiosidade e o espírito de investigação dos estudantes. Fundamentalmente, é isso que a gente espera que o trabalho na área de ciências realize. Incentivar, mas não só isso, promover a curiosidade e o espírito de investigação. Mas é preciso dar uma especificidade maior a essa fala minha. Porque isso ainda é genérico demais para alguém que está na sala de aula e pergunta, mas o que eu faço com isso? Como é que eu faço isso? Para dar mais especificidade a essa ideia, que é ainda demasiado genérica, eu adotaria um caminho que eu chamo, poderia adotar vários, mas que eu chamo de uma caracterização epistemológica do processo de educação científica. É preciso caracterizar, do ponto de vista epistemológico, o que é, ter uma clareza do que é a ciência, e como é que a educação científica se configura. Então, a caracterização epistemológica. O epistemológico aqui diz respeito, não poderia deixar de ser, às bases, aos fundamentos da própria ciência e do trabalho didático-pedagógico, né, com a ciência na escola. Quer dizer, o que se persegue, em última instância, em consequência dessa ideia de caracterizar epistemologicamente a educação científica, é a identidade mesma, epistemológica, da prática pedagógica de um professor de ciências. O que eu estou interessado é encontrar essa identidade. Qual é a identidade da prática pedagógica de um professor de ciências? Afinal de contas, o que é um professor de ciências? O que ele faz? O que faz um professor de ciências? Com a paciência. O que faz um professor de ciências? Como ele faz? E aqui eu compartilho com vocês uma busca mais audaciosa. Eu vou precisar então, por isso que eu falei do carinho inicialmente. Eu acho que é preciso uma busca mais audaciosa. Eu estou lamentando enormemente a Alice não estar aqui, que estava lá de manhã, porque eu vou defender a oposição, junto com vocês aqui, evidentemente. Eu quero saber o seguinte, que não só o que o professor de ciências faz, como faz, o que faz. Eu estou muito interessado em saber o que um professor de ciências deve fazer. O que ele deve ser.
como ele deve fazer, como ele deve fazer as coisas. Claro que essa fala parece, a princípio, completamente na contracorrente, né, da ideia de constituir um espaço mais aberto e livre, né? Mas eu vou tranquilizar vocês. Eu tranquilizaria dizendo que, ao afirmar que eu não tenho a menor dúvida de que eu considero vã, sem sentido mesmo, toda e qualquer tentativa de algoritmizar o trabalho de um professor, de construir um algoritmo que seja capaz de dar um passo a passo, uma espécie de receita de bolo, de como é que o professor deve contemplar todas as especificidades, particularidades, interfaces, né, inerentes ao trabalho educativo. Olha o Ítalo chegando aí, né? Então eu estou convencido de que é muito importante que a gente tenha essa clareza. É vão, é sem sentido buscar um algoritmo para dizer para cada um como é que deve fazer completamente na sala de aula, como passo a passo. Isso é de fato impossível. Eu falei isso para tranquilizá-los, porque eu disse que estava procurando um dever ser, e de fato busco esse dever ser, né? Mas isso, o fato de que não haja um algoritmo que diga como é que as coisas devem funcionar passo a passo dentro da sala de aula, não significa, veja bem, abrir mão de parâmetros. Vou usar a palavra mesmo. Parâmetros identificáveis que sejam capazes de proporcionar à prática pedagógica, sobretudo de um professor de ciências, uma identidade própria capaz de legitimar a nossa atividade. Se por um lado eu digo que não há regras escritas, passo a passo, eu não pretendo abrir mão de alguns parâmetros que me permitam dizer se aquele trabalho está se constituindo enquanto tal no âmbito da sua identidade. Eu sempre costumo usar uma ideia. Imaginemos que uma aula de ciências tomasse boa parte do seu tempo para atividades de dança, de salão, por exemplo. Poderia. Alguém poderia dizer, por que não, nas minhas aulas de física, química, e aqui agora eu estou me referindo aos componentes curriculares, tradicionalmente chamados de disciplinas, né, que compõem a área. Eu poderia constituir as aulas de ciências em função de atividades em que a dança fosse a grande protagonista. E aí eu perguntaria, qual seria a legitimidade disso? Alguém poderia dizer, é legítimo ou não fazer isso? Esse é o problema. Claro que o caso especificamente deveria ser analisado, mas é muito provável, na minha percepção, de que não seria legítimo. É isso a reflexão que eu estou trazendo para vocês. Porque ao consumir, não é com isso eu sou contra a dança, não. É que ao consumir o meu tempo de trabalho pedagógico como professor de ciências, com uma atividade que tem a sua enorme importância, mas que se adequa melhor a outro fim, eu quebro a identidade do trabalho pedagógico de um professor de ciências. Não que a dança não possa desempenhar um papel relevante na atividade de ciência. Eu costumo dizer, eu tenho um colega que fez a sua carreira acadêmica toda na física, doutorado em física de partículas, do CPPF, do Rio de Janeiro, e hoje o trabalho dele, ele coordena, ele é dono de uma grande companhia de dança, e faz um trabalho belíssimo de ciência, usando dança, não do ponto de vista educacional, em escolas, simplesmente, mas do ponto de vista artístico. Então, essa identidade me leva a pensar sobre esse ponto de vista. Quer dizer, eu não posso abrir mão de parâmetros. E, no meu ponto de vista, é absolutamente necessário, se pretendemos explicitar a contribuição das ciências na formação integral, identificar esses parâmetros. Dito isso, eu me aproximo mais dessa identidade epistemológica da educação científica através de um contraponto. Entre o que eu chamo, vejam bem, me acompanham nessa viagem que a Maria Luísa nos trouxe, no que eu chamo de uma suposta educação científica que fazemos,
suposta. E essas críticas são feitas a mim, inicialmente, viu? A suposta educação científica que fazemos em contraposição a uma genuína educação científica que queremos. Eu pensaria em termos desse contraponto. Por que eu penso isso? Da suposta educação científica que fazemos. O meu ponto de partida aqui agora, nesse caso específico, é exatamente o fato e uma constatação de que o ensino de ciências, de que o nosso ensino de ciências tem abdicado das ciências. Ele abre mão das ciências, tornando as ciências, vejam vocês, ausentes do seu contexto, contexto de ensino. Não poucas vezes ele chega a contradizer as ciências. Razão pela qual, e essa é a minha constatação, ele tem se convertido, de uma maneira geral, em um mero simulacro de educação científica. Então, o que é o simulacro? Ele se constitui numa realidade que é autorreferenciada, supostamente crítica e democrática, e bastante alheia àquela realidade que deveria servir-lhes de inspiração, que é a própria ciência. Então eu temo que estejamos mergulhados numa educação científica que, como ponto de partida, abre mão da ciência, em muitos momentos acaba cometendo o equívoco de se contradizer a ciência, e isso pode ser um enorme desserviço à criticidade do indivíduo, pode ser inclusive, a palavra é mais forte, um grande sequestro da possibilidade de criticidade, de construção de uma educação integral e cidadã. O que eu quero dizer é que o sentido de investigação, propriamente dito, para o qual os diferentes componentes curriculares, as disciplinas, como tradicionalmente são conhecidos, quer dizer, o sentido da investigação da área de ciências, para o qual os diferentes componentes da área de ciência deveriam convergir, tem se perdido em meio a práticas que, desconhecendo o processo de construção da ciência, vem violentando a integridade dela na escola. Quantas vezes eu fui autor disso, promovendo uma pseudo-apropriação de informações desconexas. É um mundo de informações que estão simplesmente travestidas de conhecimento. Uma educação que se constitui como núcleo central em reunir, em geral, transpor informações desconexas para a mente dos estudantes, travestindo essas informações de conhecimento. E agora é preciso mais detalhes disso. Eu prometo que não vou me alongar, tá? De um lado, como é que esse processo tem ocorrido? Ele tem ocorrido por diferentes frentes, que explicitam práticas pedagógicas que, no meu ponto de vista, se distanciam de uma educação científica genuína. De um lado, nós vamos encontrar práticas pedagógicas cujo núcleo central é essa tradicional transmissão de conteúdos. Falando isso, a gente já entendeu o que é. Essa é uma face do trabalho metodológico, no meu ponto de vista, equivocado. A transmissão dos conteúdos. Esse é o núcleo central. Nessa perspectiva, o que caberia ao professor realizar junto aos estudantes, tão mais competente quanto fosse possível, promover com êxito a aquisição e operacionalização, em diferentes níveis de formalização, de tópicos específicos que estão dados no programa. O professor é competente na medida em que ele passa aquilo tudo para os alunos e faz com que eles se apropriem daqueles tópicos que estão no programa. Muito bem. Aqui o desafio, nessa perspectiva, não diz respeito à aprendizagem, no seu sentido integral, mas à mera aquisição de informações que são erroneamente, além de estarem travestidas de conhecimento, elas são erroneamente categorizadas de conceitos ou teorias. Equivocadamente, a pessoa muitas vezes pensa que está levando conceitos, transmitindo, mostrando teorias, mas não está. São informações. Esse é um lado da moeda.
Qual é o outro lado? Assumindo o outro lado, também é preocupante no meu ponto de vista, assumindo uma posição que, embora não abra mão dos conteúdos, reconhece, né, a necessidade de construção, carinho aí comigo agora, de uma postura crítica em relação à ciência e o seu papel na sociedade. Adotam isso, dando ênfase a metodologias de trabalho pedagógico cujo foco real recai sobre o que se poderia chamar um discurso sobre a ciência. Nem ciência, um discurso sobre a ciência. Eu não estou me referindo aqui a uma reflexão sobre a natureza da ciência. Isso é muito importante, essa reflexão. Estou me referindo a um discurso sobre a ciência, distanciando-se muitas vezes de ações investigativas que estariam no foco do trabalho, portanto, da prática científica propriamente dita. Então, percebam as duas faces da mesma moeda, que é, ora você se concentrar em achar que é um transmissor de conteúdos, aquela lista enorme de conteúdos, que não são muitas vezes conceitos, teorias e tudo mais, ora você abre mão completamente disso, dessa linha eu nem me referi, mas daquela outra em que você valoriza isso, mas o teu trabalho está centrado num mero discurso, muitas vezes vazio, sobre a própria ciência. Esses dois equívocos, do meu ponto de vista, são capazes de fazer com que a educação científica brasileira possa se transformar num simulacro de educação científica. O simulacro, ele diz do que não é, né? Ele é uma espécie de invenção, uma enganação, se quiser. Ele não é nenhuma simulação, porque a simulação guarda um compromisso com o simulado, com o real. Não. Ele é uma casca que parece que é, mas não é. Então, é essa a minha grande preocupação. E eu aqui resgato um pensamento de um matemático belga que eu gosto muito, Jean Ladriere, já falecido, e como elemento para a reflexão, para a nossa provocação, que ele diz o seguinte, uma maneira, olha o que diz o Jean Ladriere, uma maneira mais sutil e menos visível de imobilizar a ciência consistiria em substituir subrepticiamente nas entrelinhas, em todos os setores, a investigação propriamente dita por um discurso crítico sobre a ciência. Meus amigos, meus companheiros de professores, se nós estivermos na sala de aula fazendo isso aqui, nós vamos completamente quebrar toda e qualquer possibilidade de construção de uma formação integral e que contribua para a cidadania. Essa advertência do Ladriere é necessária, mas ela não pode ser confundida com uma rejeição de uma postura reflexiva sobre a ciência. Não pode. Suas potencialidades, seus limites. É importante reconhecer que a ciência tem enormes potencialidades, mas tem infinitos limites. E nós precisamos fazer disso também, reflexão sobre isso. Mas isso é diferente de eu substituir o próprio aprendizado da ciência, que é o que me permitiria fazer essa crítica de maneira mais contundente, substituir esse aprendizado por um discurso, uma fala sobre o que a ciência eventualmente pode vir a ser. Não que essas falas não tenham valor. Toda fala tem valor. Olha a linguagem aí, a Maria Luísa. Toda tem valor, mas é preciso ter clareza de onde é que essa coisa se situa no âmbito da nossa sala de aula. Então, essa advertência é muito importante, porque sem isso eu vou desintegrar e vou desarticular epistemologicamente a prática do professor. Então, com isso aqui eu me referi a uma suposta educação que fazemos para me referir a uma educação científica que queremos. A prática pedagógica do professor de ciências, do meu ponto de vista, deve se caracterizar por um trabalho
que eu caracterizo como sendo de criação e coordenação de ambientes e situações de aprendizagem variadas e significativas, onde o processo, letras grandes, de iniciação à ciência esteja no núcleo central. E aqui está o desafio. Como professor, a minha tarefa é criar, coordenar, supervisionar, participar de ambientes e situações de aprendizagem variadas e significativas. Ao fazer isso, eu coloco no núcleo central do processo uma coisa que eu caracterizo como iniciação à ciência. Lembrando também o Brunner, né, que já foi lembrado aqui, o Jerome Brunner, a prática em descobrir por si mesmo ensina a adquirir informação em um caminho tal que a torna mais prontamente viável na solução das questões de conhecimento do mundo e solução dos problemas. Nós precisamos exercitar mais isso na sala de aula e fazer a nossa escola centrar esforços num trabalho de investigação e de formulação de questões. Há um epistemólogo, Bachelard, que é muito caro a todos nós e que centra a sua epistemologia histórico-crítica nessa direção. Para um espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído, tudo é construção. A ciência também é construção. A ciência não desvela o mundo na sua realidade última. Ela é uma construção, mas não é por isso que ela não tem valor. Então, nesse sentido, colocar a pergunta e a questão no núcleo central é fundamental. Nesse sentido, para encerrar, eu gosto de lembrar que nós deveríamos rever a nossa escola e os nossos projetos, programas, planos, os PPPs, né? O projeto político-pedagógico, que eu sinceramente, não vou entrar nisso aqui, colocaria um E no final do projeto, eu chamaria de PPP-E, porque eu acho que eles deveriam ser PPP executivos, e aqui não vai nenhuma perspectiva tecnocrática não, viu pessoal? Eu só acho o seguinte, que fazer escola no dia a dia é ter elementos operacionais que operacionalizem o dia a dia da escola. Nesse sentido, os PPPs, na minha perspectiva, 10 páginas é o suficiente para um PPP de escola. Por quê? Porque eles têm que traduzir as concepções que a escola reflete e não reescrevê-las no detalhe a cada momento. Isso nos distancia de uma operacionalidade maior. E transformar a escola, eu termino aqui, infelizmente, como um espaço de conhecimento. A escola deve ser espaço de conhecimento. Nós acabamos transformando a nossa escola em espaço de ensino. Olha que coisa pobre. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a nossa escola, ela ensina, mas ela não aprende. É uma escola que ensina, mas é uma escola que não aprende. Mas não aprende, sabe por quê? Porque ela não estuda. Uma escola que não estuda. Daí porque o ensinar, entre aspas, da escola, vira um falso, um pseudo-ensino. Nós precisamos transformar a nossa escola num espaço de estudo. Para fazer política pública hoje no Brasil, na escala em que o Brasil reivindica, não na escala da Finlândia. A Finlândia, os finlandeses vêm aqui e ficam impressionados com a genialidade brasileira. Porque eles dizem, como é que isso não dá um caos maior? Porque, meu amigo, nós lá somos 3 bairros de São Paulo, fazem o nosso país, e aí a gente faz sistema educacional que sim, quando chega aqui, vocês estão falando de números enormes, ou vocês são gênios, ou esse pessoal já nasceu pronto, porque não tem. Fazer educação em escala é desafiador. Fazer educação em escala sem parâmetros é impossível, na minha perspectiva. E definir parâmetros para o trabalho não significa sequestrar a possibilidade do conhecimento, da formulação do conhecimento, da construção do conhecimento, da singularidade do processo de construção do conhecimento do indivíduo. Mas
sem isso eu não consigo fazer o trabalho. Então eu penso que a gente precisa transformar e fazer uma política pública. Não dá também, e aqui eu encerro o recado, para que a gente parta do princípio de que nós vamos agora no Brasil trazer todos os professores, para voltar para a universidade. Se eu pensar uma política pública em que eu pego os professores e faço eles retornarem à universidade para fazer formação continuada, esse modelo, se eu pensar bem, a gente vê que ele vai dar problema, embora eu possa fazer isso esporadicamente. Eu penso que é necessário, e aqui eu defendo com muita fortaleza e compartilho com o professor Menezes essa ideia, nós precisamos de uma política pública em que a formação do professor vai se fazer no próprio trabalho que ele realiza na sua escola. Não adianta a universidade, por mais bem intencionada que ela seja, ela não reunirá as condições, primeiro, porque ela não tem quadros suficientes para isso, para atender a escala e a demanda da formação da educação básica. E segundo, e essa segunda razão é pior, ela não conhece a escola nas suas singularidades. Isso em nenhum momento desconstrói o trabalho que está sendo feito aqui, que é parceria de universidade com escola e com o sistema educacional. Isso tem que ser feito. Mas a formação continuada, ela tem que se dar com o professor desenvolvendo o seu trabalho. Nesse sentido, nós temos um grande desafio de pensar as certificações dos processos de formação continuada. A gente só acha que pode certificar um professor se ele sentou na sala de aula e me ouviu falar enfileirado em 40. Não, há muitas ações e trabalhos desenvolvidos na escola que podem ser certificados como formação continuada em parceria com a universidade. Isso aqui é um exemplo disso. Isso aqui se desdobra nas escolas também. Então eu encerro aqui realmente convocando os colegas a pensarem um pouco em que medida é possível a gente se desafiar nas perguntas, eu falo mais alguma outra coisa, onde com estratégias que de fato podem nos colocar diante do desafio de pensar a possibilidade da existência de parâmetros que possam nos conduzir e o respeito às singularidades, às individualidades de cada um de nós. Muito obrigado pela paciência.